Bom dia a todas e todos. Bom dia, companheiros vereadores. Bom dia também para o Conselho Municipal de Saúde. Bom dia, nossa secretária municipal de saúde, Graziele. Bom dia também à população e a todos que nos acompanham online pelo YouTube. O presidente justificou sua ausência no dia de hoje por motivos de compromisso de trabalho. Então, hoje, eu estou presidindo a audiência. Audiência pública do segundo quadrimestre de 2021. Aproveito a oportunidade, antes de passar a palavra para a nossa secretária de saúde, de desejar um bom dia dos professores para todos os meus colegas de trabalho e relembrar sempre o quão importante é a educação e a valorização dos profissionais da educação, bem como os da saúde também, para o bom andamento de uma sociedade e para o Estado democrático de direito. Eu passo agora a palavra, então, para a nossa secretária de saúde, Graziele. Bom dia a todos e todas. Bom dia, vereadora Silvia, que preside a nossa audiência. Bom dia aos vereadores aqui presentes. Bom dia à equipe da Secretaria de Saúde, aos membros do Conselho Municipal e ao público que nos assiste. Como consta aí na Lei Complementar 141, né, é um dispositivo do Sistema Único de Saúde, a obrigatoriedade dos gestores municipais quadrimestralmente apresentar as contas do exercício na Câmara Municipal e junto ao Conselho Municipal. Eu estive aqui a primeira vez logo em 15 de junho, exatamente na primeira semana que eu estava assumindo a gestão e apresentando os dados e apresentando o resumo da gestão de um período a qual eu não estava à frente ainda da Secretaria de Saúde. Os dados que aqui vou apresentar, eles correspondem ao período de maio a agosto, então são 3 audiências públicas no ano que nós realizamos aqui na Casa Legislativa, então se refere ao que foi produzido, ao que foi executado dos meses de maio a agosto de 2021. Entendo ser um momento muito importante para o público, muito importante para a vereança, discutirmos as ações realizadas pela Secretaria de Saúde. Pegando a fala da presidente, também acho que hoje, dia 15 de outubro, dia dos professores, não tem profissão mais nobre, não tem profissão mais valorosa dentre todas, que é o professor, porque ele forma todos os outros, né? Então, a saúde, somos educadores natos, né? A gente faz a prática, ensina a prática do cuidado. Então, meus parabéns por essa árdua missão que é a educação hoje no Brasil. Então, só começando a falar um pouquinho da fundamentação legal, né? Então, está disposto na Lei Complementar 141 a responsabilidade do município investir o mínimo de 15% da arrecadação de impostos em saúde, e está também nesta mesma legislação a obrigação desse ser prestado conta de 4 em 4 meses. Só falar um pouquinho sobre a emenda constitucional 29, que é o que dispõe sobre aplicação financeira em saúde, falar um pouco da onde vem, né, esse recurso, quando a gente fala das verbas, quando a gente fala não tem dinheiro, da onde vem o recurso público da Secretaria de Saúde, né? Então ele vem das receitas do município, que constitui imposto predial territorial urbano, o famoso IPTU, imposto de renda retido na fonte, os impostos de transmissão intervivos, impostos de qualquer natureza, e aí todas as cota-partes de ICMS, IPVA e as transferências financeiras complementares. É importante a gente frisar, né, em termos de Brasil, em termos de mundo, que nós temos um processo aí de crise global, né, decorrente até da pandemia, decorrente dessa capacidade da nossa sociedade em gerar bens de consumo e principalmente de arcar com os tributos, né, que faz a nossa receita. Falando então, começando a falar um pouco do município, né, o que foi arrecadado neste período, de maio a agosto deste ano, o que arrecadou. Então, foram arrecadados de total de receitas orçamentárias municipais 76.844.389
15,22. Se nós aplicássemos apenas o mínimo constitucional, que é o mínimo de 15, nós deveríamos ter aplicado no quadrimestre 11.526.658,38. No entanto, as despesas que arcaram o segundo quadrimestre, o investimento, ele somou 18.973.126,68. E embaixo vocês podem visualizar os percentuais. Então, no segundo quadrimestre, nós fechamos com um percentual de aplicação de 24,69. Então, o mínimo constitucional era de 15, nós aplicamos 24,69. Em alguns dados, nós fizemos a questão, acho que do que mais eu primo na minha carreira, na gestão do sistema de saúde, junto com a minha equipe, a transparência. Então, trazendo um pouco a comparação do primeiro quadrimestre e do segundo quadrimestre. No primeiro quadrimestre, se bem me lembro, eu estive aqui, eu disse, olha, nosso percentual de aplicação ele foi pequeno, porque algumas coisas estavam atravancadas, não tinham saído, a gente tinha recebido aqui a cobrança dos vereadores em relação à falta de insumos, e aí esse quadrimestre nós percebemos que houve já um aumento aí na execução orçamentária. Falar um pouco, então, detalhar um pouco as despesas, né? Em relação aos blocos aí de serviços. Então, em relação a pessoal, né, que é a folha de pagamento, que é aquilo que a gente investe aqui com o que há de mais precioso na saúde, que é os trabalhadores de saúde. A saúde, a gente diz que 70% dela se faz com pessoas, né? A tecnologia de exames, a tecnologia cirúrgica, elas são importantíssimas, mas a tecnologia leve, que é essa tecnologia dos trabalhadores, é o que de fato importa. Então, a gente tem uma média aí de folha, vocês observam embaixo, né? Entre benefícios do servidor e folha, na média aí de 3 milhões e uns quebradinhos. Junho, vocês percebem um aumento aí na folha. Isso foi decorrente do momento mais crítico da pandemia, barreiras, mutirões, vacinação em massa, vacinação em horário estendido, né? E aí depois a gente volta a uma normalidade. Então, no quadrimestre foram pagos, né, liquidadas 14.618.083 em despesa com pessoal. Material de consumo, né, que é medicamentos, alimentação especial, material odontológico, material de laboratório, material de enfermagem, outros materiais de consumo. A gente teve aí para fazer uma despesa de 3.082.000. Serviços de terceiros, né, que são aluguel, manutenção de equipamentos, gestão de veículos, serviços de pessoa física e serviços de terceiros. Nós tivemos um total de despesas de 3.302.322,25, e os serviços ambulatoriais e hospitalares, que é o que a gente chama das contratualizações com o terceiro setor, elas fizeram um investimento aí de 13.802.000, e aí dividido pelas 4 instituições que estavam dentro desse bloco aí do terceiro setor da contratualização com o município. Foi repassado neste período a Santa Casa na Sintra, 7.678.000, a Beneficência Portuguesa, 4.593.000, ao Sanatório Ismael, 1.514.000 e a PAI, 16.576. E em relação a obras, em relação ao bloco dos investimentos, nós tivemos aí um total de 38.966,57 no item que a gente chama de material permanente. Então, o que nós investimos neste período? O que nós liquidamos de despesa entre os recursos municipais e o recurso federal? 34.844.178,02. Só mostrar um pouquinho essa questão da despesa por blocos, né? O pessoal, então, é um resumo, né, daquele quadro maior: despesas de pessoal, despesas com serviços ambulatoriais e hospitalares, o investimento, os serviços de terceiro e os materiais de consumo. Então, no gráfico abaixo, a gente consegue constatar aí um investimento comparando o primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre. Eu acho que é importante, como eu havia dito
dito na última audiência, nossa estratégia é ir melhorando cada vez mais os dados. Disse que estávamos disponíveis para apresentar outros dados que os senhores julgarem necessário e estamos trabalhando aí numa comparação depois ano a ano, até para a gente observar um pouco, né, a evolução da gestão. Quisemos fazer um recorte apartado do que se refere a despesas Covid, né, do período. Os 8.542.000, eles estão dentro dos 34 milhões e os quebrados que foram investidos, mas a gente quis detalhar aqui do que se refere essa despesa de Covid. Então, serviços de terceiros, né, 1.539.000, material de enfermagem, folha de pagamento, laboratório, medicamentos, outros materiais de consumo, Santa Casa na Sintra e Beneficência Portuguesa de Amparo. São os recursos específicos do bloco Covid que a gente deve aplicar nas ações direcionadas. Graças a Deus a gente vem percebendo aí uma nítida melhora em relação ao número de casos, em relação ao número de óbitos, e eu acho que isso muito em relação à expansão da vacinação no Brasil. Falando então em relação às receitas, né? Então, o que foi repassado em relação aos repasses estadual e federal? Porque o primeiro quadro eu mostrei o que foi arrecadado, daquilo que o município arrecada, né? Que é o que a gente chama de recursos próprios, fonte 1, que foi investido, e aqui o que nós recebemos de repasses de acordo com os programas a qual a gente mantém inscrito no Ministério da Saúde e aqueles que são de gestão estadual. Então a gente percebe aí nitidamente, né, que há uma ausência, a gente deixou em vermelhinho aqueles que se referem a repasses estaduais, que são da responsabilidade do Estado. Essa é uma briga secular da saúde pública, né? A despesa ela fica muito concentrada no recurso próprio, e no Ministério da Saúde a gente percebe que o Estado ele põe pouco de forma direta, né? Ele justifica que ele põe através dos serviços da rede regionalizada, que aqui no nosso município é o AME, as ações de referência regionalizada, Unicamp, todas as referências estaduais. Então a gente arrecadou no bloco da atenção primária, a gente arrecadou 3.101.119. O bloco da atenção primária, ele se refere ao cadastramento das equipes de estratégia de saúde da família, os agentes comunitários, o custeio da média e alta complexidade, o que a gente chama de MAC, né, que é referente aos procedimentos da série histórica que o município produz, né. Muito desse nosso fundo de média e alta complexidade é o que custeia assistência hospitalar, mas dentro do fundo tá os recursos referentes à saúde mental, a urgência e emergência. Na linha estadual, a gente percebe que está zerado aqui, que é os recursos dos programas Pró-Santa Casa e Sustentáveis, que eram programas de aporte financeiro às Santas Casas, né? Que ficaram congelados pelo Estado repasse por ausência de prestação de contas, né? E aí a gente tem estruturação da unidade de atenção especializada, que é uma emenda que nós recebemos. Então, no bloco da média e alta complexidade, nós recebemos 6.207.196. No bloco da vigilância em saúde, nós arrecadamos aí 273.191. Só destacando que a gente coloca nesse bloco aqui a taxa de fiscalização de vigilância sanitária municipal. Na verdade, são receitas provenientes do município, decorrente das taxas de vigilância. Entraram aí, mas é fonte de receita municipal. Na assistência farmacêutica, nós recebemos o componente básico da assistência farmacêutica. E aí as transferências do Dose Certa, que é o programa do Estado. Na verdade, a gente não faz adesão ao Dose Certa, porque nós recebemos aqui no nosso município em espécie, né? A gente recebe os medicamentos que vêm do Estado. Isso sempre foi uma discussão, por que o município não opta por receber o recurso financeiro, porque o recurso financeiro que chega, ele não compra o quantitativo dos medicamentos, né? Vocês falam da FURP, os medicamentos que vêm do Estado. E a transferência do bloco dos insumos de glicemia. Só queria parar para fazer uma reflexão, né? Nós arrecadamos com assistência farmacêutica 103.000
199, né? Só de judicialização de medicamentos que não estão na REMUME, na Relação Municipal de Medicamentos, esse ano, de janeiro a agosto de 2021, nós gastamos com ações judiciais, e eu tenho feito um apelo para vários vereadores que eu converso, para vários atores políticos, que é necessário a gente abrir urgente uma discussão sobre judicialização em saúde, envolvendo a Casa de Leis, porque nós temos muitas situações que são judicializadas, que elas constam dentro do rol de serviços do Sistema Único de Saúde, né? Então, recentemente, por exemplo, a gente recebeu uma judicialização de um medicamento oncológico que retira na Unicamp, né? Então, falta muitas vezes de orientação desse judiciário acessar a área técnica da secretaria para responder. Então, só para vocês terem uma ideia, de mandados judiciais até setembro, de janeiro a setembro, nós gastamos 1.097.000, dos quais 725.066% dessa despesa é medicamento. Só para não perder, claro. Presidente, não perder o foco, se tem na Unicamp, a pessoa judicializa. Não é por demora também da prefeitura? Só para a gente não perder o foco da situação. Não, porque esse medicamento é retirado diretamente na Unicamp quando o paciente está em assistência lá. Foi falta de orientação do paciente dentro desse complexo. Existe uma lei, pastor, que se chama negativa de atendimento no SUS, que em outras experiências que eu tive, em conversas com o judiciário, ele não judicializa antes do paciente ter a negativa de atendimento. Então ele vai lá na nossa farmácia buscar o famoso Xarelto, que é o que a gente tem bastante judicialização ou processo administrativo. Chegou lá na farmácia, o atendente vai dizer para ele, olha, essa medicação ela não faz parte da REMUME, da Relação Municipal de Medicamentos. A gente está nesse processo agora de implantação, aí o paciente deveria, né, ter orientação de dizer assim, você me oferta uma negativa do atendimento? De que esse medicamento ele não é padronizado? Eu não vou me lembrar o número da lei, mas eu mando na sequência aqui. E aí, mediante a negativa do atendimento, ela vai com isso no sistema judicial, e aí o juiz ele vai olhar, olha, de fato foi negado o atendimento para ela. Nessa situação específica, a gente, o nosso médico auditor, a nossa equipe técnica, ela fez essa defesa, né, dizendo que isso, normalmente, o que eu imagino que o juiz faz? Ele entra no site e consulta se é do alto custo. Algumas medicações oncológicas, elas não estão no alto custo, elas estão diretos nos UNACONs e nos CACONs, que são os Centros de Atendimento Oncológico, e é dentro desse serviço. Então, às vezes, o paciente não teve orientação lá, pode ser que eles tenham tido dificuldade de acessar diversas situações. E eu concordo que se fosse um parente meu, o seu, de qualquer pessoa, e é uma situação oncológica, que a gente tem que buscar acesso, mas a gente precisa unitarizar as responsabilidades, né? O que é da União, o que é do Estado e o que é do município, porque muitas dessas despesas são responsabilidades. Muito do bloco do que está judicializado são medicamentos do alto custo, que são responsabilidades do Estado, só que cai para dentro do município. E se a gente continuar nessa toada, a gente não vai conseguir dar conta do básico, né? Então, a gente tem que abrir uma conversa com o judiciário. Eu acho que existem questões muito específicas de risco iminente de vida, que eu acho que é obrigação do SUS em atender, mas eu acho que tem que ter um diálogo. Eu acho que a gente tem que ter orientação, porque essa paciente em específica, né, o médico da regulação, ele fez contato no UNACON para saber se a medicação estava em falta, porque teve muitos medicamentos do alto custo que os pacientes não conseguiram ter acesso ao Estado. E aí, a partir daí, a gente achar as estratégias. Acho que o município tem responsabilidade geral sobre a saúde, mas saúde e direito de todos, dever do Estado. E o Estado não é só a municipalidade. Mas o Estado não cumpre. Ela tem que recorrer onde ela consegue.
Isso, então, mas aí a gente, daqui a um tempo, né, quando a gente identifica que tem responsabilidades nos 3 níveis, vereador, a gente precisa acionar as responsabilidades dos 3 níveis, né? Não ficar na conta só do município, porque daqui a um pouco nós não conseguimos fazer o básico, né, se ir nessa toada. Eu já vi exemplos de judicialização em municípios menores que a judicialização consumiu o orçamento inteiro. Você pega um município de Monte Alegre do Sul, municípios pequenininhos de menos de 10 mil habitantes, que o orçamento é pequenininho, se ele gastar 1 milhão com remédio lá, foi o orçamento da saúde inteiro. Então essa é uma discussão muito profunda. Essa não é uma discussão de se o Estado cumpre ou não cumpre. Eu acho que todos nós temos que cumprir as nossas obrigações constitucionais, mas não é só o município. Tem que ter responsabilidade do Estado, tem que ser responsabilidade da União, que é a mesma coisa que nós discutimos da questão da vacina, quando começou o consórcio, o senhor se lembra? Antes do Ministério entregar vacina, que os prefeitos todos foram se consorciar, naquela ocasião nós fizemos o impacto. Se a gente fosse comprar vacina para o município inteiro, a gente ia metade do nosso orçamento. E aí todo mundo ficou agoniado, os prefeitos todos quiseram dar uma resposta, mas era inviável, sob o ponto de vista financeiro, a execução dessa despesa para dentro do município. Então, só queria deixar isso sinalizado e abrir uma... Eu acho que a minha fala é no sentido de dizer, precisamos falar sobre o assunto, precisamos pôr o judiciário nessa mesa, precisamos pôr o legislativo, precisamos chamar o ator do Estado aqui. Já tive experiência de fazer plenárias, de fazer audiência pública, de chamar representantes da Secretaria Estadual e a gente fazer discussões de responsabilidades, né, do que cabe a cada ente, porque senão a gente não faz gestão, a gente só seca gelo, apaga fogo, e acho que não é essa a ideia de melhorar e de qualificar o sistema de saúde. Então, acho que um pouco é isso. Tem um pouco de cada coisa, vereador, né? Mas a gente precisa organizar esse fluxo, senão o município ele não vai andar, né? Se a gente observar aqui, só vou voltar um slide aqui, só para... Se a gente pegar aqui, ó, a gente gastou para comprar medicamento, ainda nós temos 1 ou 2 itens em falta, mas a gente gastou no quadrimestre para comprar medicamento para a cidade inteira 1.227.000. Para comprar medicamento para a cidade inteira são mais de 200 itens padronizados no nosso almoxarifado, né? Desde um medicamento para dermatite, até os medicamentos de controle de pressão, as insulinas todas, e nós gastamos 776 mil para a gente comprar medicamento. Eu não me lembro agora se eram 60 ações judiciais. Então, olha que equidade é essa que nós estamos falando dentro do Sistema Único de Saúde. Em relação à emergência de saúde pública, então, que são os recursos referentes ao Covid, no período nós arrecadamos da portaria 373 e 897, que são os 20 leitos de UTI do Hospital Ana Sintra, 3.312.000. Aí teve uma portaria específica para atenção primária para compra de testes, se não me engano, 293.000. Os leitos de suporte ventilatório que estavam no hospital de campanha e a portaria 373 que referia ao complemento aí dos leitos de UTI. Então, a gente arrecadou de Covid no período 3.786.201. Quanto que eu falei que nós investimos de Covid? 8.542. Então, isso mostra, a gente percebe nitidamente que houve uma desaceleração nos investimentos por origem estadual e federal para o Covid. A gente viu muito recurso circulando em 2020 e a gente viu menos recursos circulando em 2021, mais despesa para dentro do município. Então, a gente recebeu de receitas do Estado e da União, 13.470.907,73. Esse é o recurso que foi repassado para a gente contra o investimento municipal, de 18.973. Então, a gente põe muito mais de recurso próprio do que a gente recebe de recursos da União e do Estado. E agora eu quero falar um pouco, esse recurso todo, esse investimento, esses 34 milhões foram aplicados em quê?
como que a gente mostrou o serviço desse recurso para a população? Que eu acho que esse é o objetivo, saber o que isso produziu de resultado de saúde, né? Então, falar um pouco da atenção primária. Nós temos 12 unidades da área 12 unidades na área urbana, né? 19 equipes de saúde da família, 18 equipes da saúde bucal, 23.081 famílias cadastradas, somando 67.529 pessoas cadastradas. Na área urbana, na área rural, nós temos 4 unidades, né? 2 equipes de saúde da família, 1 equipe de atenção primária e 3 equipes da saúde bucal, somando aí 1.851 famílias cadastradas, totalizando aí 5.541 pessoas cadastradas. O que essa atenção primária produziu? Então, no quadrimestre, foi produzido 30.294 consultas médicas, 30.179 consultas de enfermeiro, 48.566 procedimentos de técnicos e auxiliares de enfermagem, 668 atendimentos de psicólogo, 9.976 atendimentos do dentista e 18.243 visitas dos agentes, 248 visitas de agentes comunitários. É importante dizer que esses dados são coletados até agosto, né, decorrente do processamento do sistema de informação, e que pode ter uma diferença decorrente de ausência de digitação ou processamento deficiente. Só comparando, então, né, o comparativo em relação ao primeiro e ao segundo quadrimestre, né, a gente percebe aí que é o que me chama a atenção em relação à visita dos agentes comunitários, que elas caíram. Muito se deve pelo fato de ter deslocado os agentes comunitários para apoio em polo, para apoio no centro permanente de vacinação, né, tirando da função essencial, que é a função das visitas. Então, nós estamos aí num processo de desmobilização. Bolão a gente já desmobilizou semana passada, né? Incorporando a vacinação na rotina das unidades, e o hospital de campanha nós estamos desmobilizando hoje. Nós já estamos há quase 3 semanas com baixa ausência de procura, então hoje nós estamos iniciando o fechamento do hospital de campanha, né? E, inclusive, o fechamento dos polos e a distribuição desses pacientes dentro da rede assistencial. Em relação ao atendimento da zona rural, né, houveram, então, 3.520 atendimentos no MARP, 901 na unidade dos Pedrosos e 4.107 na unidade Rosas. Na verdade, a mesma equipe partilha assistência das áreas do Rosas e do Boa Vereda. Nós estamos aí finalizando, já deu início, graças a Deus. Essa foi uma das situações mais agoniantes que eu peguei, que era a unidade do Rosas pronta, com mobília nova e sem água, né? Boa Vereda, desculpa, perdão. A unidade do Boa Vereda, então a gente já está com a empresa lá, já saiu, graças a Deus, a licitação, já estamos com a empresa trabalhando lá e fazendo a instalação, que a nossa meta aí até o final do mês, a gente fazer a divisão das equipes, garantir uma equipe exclusiva para o Boa Vereda, que ficará mais tempo lá no território, e a equipe do Rosas, que agora passa a ficar de segunda a sexta lá na unidade dos Rosas, a partir aí do final de outubro, começo de novembro. Então, isso foi uma das coisas que eu acho que melhora muito. A gente não pode olhar a zona rural da mesma maneira que a gente olha a zona urbana. Eles têm dificuldade de acesso, eles têm dificuldade de chegar até os pontos de atendimento e têm especificidades diferentes, né? Então, essa foi uma das questões que a equipe trouxe muito forte logo que eu cheguei. A necessidade da unidade dos Rosas ter uma equipe permanente de segunda a sexta-feira lá. Isso vai ser concretizado aí nesse próximo mês com a abertura do Boa Vereda. Em relação aos atendimentos, então, dos polos, né? Então, nós tivemos aí no Polo São Dimas, no período, 9.444 atendimentos, no Polo Centro 15.383 atendimentos, e aí acabamos colocando a informação do trabalho do NASF, que é o Núcleo de Cuidados Ampliados, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que são os profissionais psicólogos, os profissionais educadores físicos, terapeuta ocupacional, que apoiam, né, a equipe, que houveram 842 atendimentos no período. Aí eu só quis trazer um pouco para vocês, não trouxe detalhado de cada unidade por tipo de profissional,
mas quis trazer um pouco dos números por áreas, por unidades, né? Então a gente teve aí unidade do Brasil, 7.962 atendimentos, e assim por diante, né? Então a gente percebe aí que a unidade que mais tem atendimento, acho que um pouco pela característica do bairro, né? É a unidade do América, 14 mil, embora a unidade mais volumosa em termos de população seja a unidade de São Dimas. O dado está prejudicado, porque quando cheguei aqui a gente tem uma unidade que deveria ter 3 equipes, né? 3 médicos, só tinha um médico, então isso compromete o atendimento, isso compromete o acesso. Acho que foi um processo importante da gente ter regularizado as cargas horárias e o dimensionamento, até porque isso implica não garantia de equipe mínima nas unidades, implica no não recebimento do recurso financeiro pelo Ministério da Saúde. Além de a gente não propiciar o acesso universal, que é um dos princípios do Sistema Único de Saúde. Falar um pouquinho da atenção especializada. Quem que a gente tem na atenção especializada? O ambulatório de especialidades, o centro de especialidades odontológicas, a unidade municipal de reabilitação, o laboratório municipal, CAPES 2 e o CAPES AD. Esses são os serviços que compõem a especializada no nosso município. Nós realizamos, então, no ambulatório de especialidades, nós realizamos 12.850 atendimentos, né? Aí vocês podem observar, acho que fica cansativo falar um a um, os atendimentos por profissional e por especialidade, né, realizado. Acho que foi uma das nossas grandes investimentos e cobrança, claro, né, acho que o investimento ele é sempre decorrente de uma cobrança, e a cobrança tem que ser permanente pela casa, pela população, que foi os mutirões de especialidades que a gente realizou e os mutirões de exames. Então, só mostrando, né, em relação aos dados do primeiro quadrimestre e do segundo quadrimestre, a gente teve um salto importante no número de atendimentos da especializada, que era a agonia da população, a espera, né? Em relação à produção do CEL, do Centro de Especialidades Odontológicas, a gente teve aí 1.826 atendimentos. A saúde bucal foi uma das áreas que a gente teve que ter mais cuidado para o retorno, né? Para o retorno ao atendimento adequado por conta da pandemia, até porque mexe com aerodispersóides, né? A questão dos procedimentos. Toda vez que sai um paciente da cadeira, tem todo um tempo para fazer a higienização do local, para poder fazer asepsia. Então, a gente vem retomando gradualmente o atendimento rotineiro, né? Então, a gente percebe uma melhora. Em relação à unidade de reabilitação, a mesma coisa. Então, houveram no período 1.640 atendimentos, né? Uma discreta melhora em relação ao primeiro quadrimestre. E esses dados a gente precisa ir buscando, né? E melhorando cada vez mais. Acho que com o avanço da vacinação, com a diminuição da taxa de contaminação, a gente consegue, óbvio, seguir nos protocolos e melhorando o acesso da nossa população, que ficou muito comprometido nesse último ano. E aí não é só para o Retrato Amparo, é para o Retrato do Brasil. Tem muita coisa que está vindo à tona agora, de problemas de saúde que foram se cronificando porque as pessoas não procuraram, ficaram com medo, tiveram dificuldade de acesso nos períodos anteriores. Em relação à produção do laboratório, nós realizamos 109.695 exames, né? Então a gente percebe um aumento gigantesco. Consequentemente, volta-se o atendimento de rotina, volta-se o atendimento eletivo, a parte diagnóstica também aumenta, porque aí o paciente vai no atendimento, ele sai com pedido de exame, ele sai com pedidos de encaminhamento, a gente tem que estar ali preparado para poder dar conta. Em relação à produção do CAPES, nós tivemos no período 1.181 atendimentos, embora o trabalho do CAPES ele é um trabalho de rede, ele é um trabalho de cuidado integrado, né? A gente precisa melhorar a equipe mínima. A gente teve um problema gigante, ainda estamos com um problema em relação à questão do psiquiatra. Recentemente a gente transferiu a doutora Noísa, que era uma psiquiatra que estava na rede como médica de família, para dar um suporte. E precisamos melhorar. Acho que a saúde mental ela vai ser não só a saúde mental dos transtornos graves e persistentes, mas os transtornos leves e moderados é aqueles que a gente está vendo todo dia bater na nossa
porta, né? E a gente vai precisar estruturar melhor a nossa rede básica para poder trabalhar em relação à prevenção, à escuta e à educação e à promoção de saúde. Em relação ao CAPS-AD, no período houveram 1.764 atendimentos, né? O CAPS-AD trabalha com abordagem aos pacientes de álcool e outras drogas, né? Realizou um trabalho importante aí de contingenciamento de risco, principalmente para a população usuária de substâncias e a população em situação de rua. E em relação à vigilância em saúde, falar do bloco da vigilância em saúde, que nós temos então a vigilância sanitária, o núcleo de controle de zoonoses, a vigilância epidemiológica, o centro de testagem e aconselhamento, que é o CTA, que inclusive funciona junto ao nosso serviço de atendimento à infectologia, né, os programas de AIDS, tuberculose e hanseníase, e o CEREST, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Falar um pouquinho do trabalho da vigilância, né? No período foram produzidos aí 2.580 atendimentos entre atividades educativas, análise de projetos de arquitetura, cadastro de estabelecimentos. Fiquei feliz com a questão do cadastro, porque o cadastro significa que a economia está crescendo. Se as pessoas estão entrando com cadastro, significa que está voltando, né? Que tem pensado no crescimento do nosso município. As inspeções de vigilância, os licenciamentos, acho que está duplicado, atendimento a denúncias, inspeções de hemoterapia, inspeções de alimentação. Então é um trabalho técnico e muito primoroso que a vigilância desenvolve, né? Por isso que a gente fala que 100% da população ela usa o SUS. Não tem sistema público, né, educação, cultura, lazer, que seja 100% atendido, mas na saúde a população ela é 100% atendida, não só através de serviços diretos, mas através de serviços de promoção e de fiscalização, né? Se não é a vigilância que controla a qualidade da água, se não é a vigilância que controla a qualidade do alimento, a nossa população estaria em risco, estaria ainda morrendo de doença diarreica, né? Por água contaminada, que é a inversão, a gente fala que nós estamos numa inversão do perfil epidemiológico, né? Nós estamos vivendo a pandemia de Covid, mas as pessoas não morrem mais de doenças infecto-contagiosas, né? As mais de 40 vacinas que nós temos dentro do Sistema Único de Saúde deu conta de diminuir a mortalidade, o trabalho da vigilância intervir no risco, mas as pessoas estão morrendo de doença crônica, estão morrendo de infarto, estão morrendo de pressão alta, estão morrendo de diabetes, estão morrendo de câncer e estão morrendo de problemas decorrentes aí da saúde mental. Então é esses que a gente vai ter que, é o desafio da mudança do perfil e da mudança demográfica, né? Nós temos uma população envelhecendo cada vez mais, né? Nós tínhamos na década de 90 expectativa de vida de 66 anos, hoje a expectativa de vida para a mulher está em 81, para o homem está em 77, e essas pessoas todas elas demandam serviços, demandam assistência e demandam principalmente promoção de saúde para o envelhecimento ativo e saudável, né? Em relação ao núcleo de controle de zoonoses, os agentes de combate a endemias realizaram atividades dirigidas para a dengue na população, 4.444 atividades, né? 15.203 visitas, 595 trabalhos de nebulização, 5.256 atividades de controle de criadouros, né, que eles têm pontos estratégicos, eles têm áreas específicas de monitoramento, e 1.605 visitas para o ADL. O ADL é um procedimento que a vigilância faz quadrimestralmente também, são 3 vezes no ano, que avalia a densidade larvária, o quanto de larva tem espalhado que pode eclodir em mosquitos. É um indicador para a gente avaliar risco de epidemia. A gente está preocupado, a gente está com um número baixo, mas a gente não acredita que a dengue sumiu. Então a gente está agora, nessas próximas semanas, né, Luiz? A gente está realizando a semana de mobilização do Aedes, a gente está realizando aí o trabalho intensivo para poder voltar a discutir essa questão do Aedes, que acho que é uma das emergências de saúde pública tão importantes quanto o Covid. Em relação ainda ao NCZ, nós realizamos no período 90 procedimentos de adoção, né? Sempre muito emocionante.
Mas a gente tem que discutir muito a posse responsável, adotar, levar cãozinho para casa é legal, mas mais legal é ainda a gente cuidar, a gente alimentar, a gente não maltratar, né? Então, houveram no período 507 castrações, 11 envios de amostra de análise, né? Então a gente tem a NCZ, toda vez que tem alguma situação para vigilância da raiva, eles têm que retirar o encéfalo do animal, encaminhar para o Pasteur, né? Vacinação antirrábica 592, é importante dizer porque é uma coisa que todo mundo pergunta, nossa, já faz mais de 5 anos que eu não vejo campanha de raiva, né? Olha que situação, de fato, a gente acho que está beirando aí mesmo 5 anos em que a gente não recebe vacinação para campanha. O Pasteur manda para a gente vacinas muito regradas, contadas, a qual a população faz agendamento no núcleo de zoonoses para vacinar o seu animal. Atendimento aos 56, 109 atendimentos de sinantrópicos 11, atendimentos de 156 da dengue 17, imóveis especiais 62, os pontos estratégicos 28 e análise das larvas, né, 91 análises. Não houveram atividades educativas neste período. Em relação à vigilância epidemiológica, falar um pouco do Covid, então esse é só o recorte de maio, junho, julho e agosto, né? Então no mês de maio houveram 1.295 casos, no mês de junho 1.179 casos, no mês de julho 455 e no mês de agosto 333, a gente percebe aí a decrescência dessa curva. Em relação ainda à vacinação, né? Em relação ao número de óbitos, né? No período, nós tivemos aí 48 óbitos, sendo que desses 33 só tinha uma dose de vacina e 13 tinham 2 doses de vacina, mas quando a gente relaciona aí, a gente percebe que tem comorbidades associadas, envelhecimento, enfim. Em relação às notificações, que é o perfil epidemiológico, o que a gente teve, né? Então, nós tivemos aí 4 notificações de AIDS, para a gente é super importante isso, né? O que é de notificação compulsória é AIDS, não é HIV, né? Então, muitas pessoas convivem, AIDS e HIV são coisas diferentes. Eu posso estar portador do vírus e nunca desenvolver a doença AIDS. Então, quando a gente notifica AIDS, né, significa que o paciente já estava comprometido, imunodeprimido, e aí a gente precisa investigar. Não teve acesso a tratamento, não estava tomando medicação, quais fatores que levaram o paciente a desenvolver uma doença que hoje, né, a gente tem medicação efetiva para o seu controle. Atendimentos de animais peçonhentos, né, 11, 50 atendimentos antirrábicos, que são mordeduras, 30 notificações de dengue, são notificações, não são confirmados. 5 notificações de hepatite, 15 notificações de intoxicação, 14 de sífilis, para a gente também isso é um grande desafio, leptospirose e o que chama atenção aos casos de violência, né? Que é uma linha aí que a gente tem que sempre estar discutindo, e é uma discussão, é importante sempre dizer, a discussão de saúde, ela não é solitária, ela tem que ser intersetorial, ela tem que ser lá dentro da educação, ela tem que ser dentro da segurança pública, da GCM, ela tem que ser junto com esportes, porque a saúde tem como determinante um conjunto de ações, né? Tem saneamento básico, tem coleta de lixo, quantas doenças do saneamento a gente tem? Por isso que a gente tem que discutir as coisas mais profundamente, porque senão a gente fica sempre no discurso de que só a saúde tem responsabilidade pela melhoria da qualidade de vida da nossa população, né? Acho que ela é o carro-chefe, mas ela não carrega esse carro sozinho. Esse carro tem que ser articulado na sociedade como um todo. Aí mostrando, isso é só um pouco do consolidado em relação aos meses, né? Então aqui trouxe de janeiro até agora agosto, né, por mês, né, então a gente percebe aí a questão da violência, ela grita, né, bastante, é uma coisa que eu queria dar destaque, porque eu acho que eu sempre vejo que a casa sempre traz discussões da violência contra a mulher, em relação à questão da criança, do idoso, então são questões importantes.
Em relação às coberturas vacinais, né, que a gente tem que monitorar, então vocês vão perceber, o ideal sempre são coberturas acima de 95%. Nós estamos num momento mudando a nossa forma de gestão da informação. Nós utilizamos um sistema que não é o sistema software público, né, que não é o ESUS, é um sistema próprio, sistema que a prefeitura contratualiza. Estamos em troca de sistema e a gente percebe que algumas coberturas elas estão baixas, mas não por falta de acesso, mas por falha no sistema. A equipe está fazendo um piloto para colocar numa unidade o sistema direto do Ministério para comparar com os nossos sistemas, para poder avaliar essa questão dos dados, né? Então, quando a gente pega aí a cobertura por mês, né? Então, a gente pega a BCG no mês de maio 95%, no mês de junho 83%, no mês de julho 106% e no mês de agosto 30%, né? Então, muitas vezes tem a ver com a procura, né? Pacientes às vezes procuram outros municípios, enfim. Em relação à imunização do Covid no período, então no período foram realizados de dose única 1.758 doses, primeira dose 42 mil, segunda dose 18 mil, então no período de maio a agosto foram aplicadas 62.535 doses na nossa população. Em relação a imunização por faixa etária, né? Então a gente percebe que neste período eram contemplados mesmo as faixas etárias menores, né? Então a gente já observa aí a concentração maciça na faixa etária aí dos 50 até os 18 ou mais, que foram as faixas contempladas. Em relação ao CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento em Infecções Sexualmente Transmissíveis, né? O CTA é de porta aberta, ele oferece os 4 testes rápidos, né? Hepatite B e C, sífilis e HIV, para qualquer pessoa que procure o serviço, é sigiloso, é confidencial, realiza-se um aconselhamento. Então, foi realizado no período 63 atendimentos do serviço social, 402 do enfermeiro, 47 do médico clínico, 302 do infecto e 38 atendimentos do psicólogo. No período 852 atendimentos. Em relação às ações de educação em saúde, as atividades extramuro que a gente fala, né? O serviço de saúde ele não pode ficar dentro da casinha, ele tem que sair da casinha. Então, no período foram realizadas ações do Julho Amarelo, que é o mês da hepatite, né? E as ações de testagem, a gente oportunizou para realizar testagem nos mutirões de vacina, no Setembro Amarelo, então foram realizados 358 testes e foram realizados no período 9 profilaxia pós-exposição e 13 profilaxia pré-exposição. O que significa isso? Existe hoje dentro do SUS o tratamento pós-exposição pelo HIV, isso se realiza quando a gente tem ato sexual desprotegido ou acidente pérfuro cortante, né? E hoje a gente já tem no SUS, que é um super avanço aí da política de AIDS, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição para populações vulneráveis e populações de risco. Profissional do sexo, usuário de álcool e outras drogas, que é para diminuir o risco, a gente fala de política de redução de danos, né? Diminuir o risco de exposição. E aí, outras ações, palestra para membros da CIPA, reunião com os consórcios da barragem Duas Pontes, palestra no canteiro de obras, que são as ações de levar informação e de fazer prevenção. Em relação à saúde do trabalhador, houveram no período 923 atendimentos. Em relação à ouvidoria, esse é um dado novo, não trouxe no quadrimestre passado, acho que muitos eram dados novos, né? Então, no período, houveram 374 acessos à ouvidoria, sendo 173 presenciais, 6 pelo 156, 37 pelo e-mail, 117 pelo telefone e outros por outros meios, que são demandas que chegam via vereança, via gabinete, via acesso à unidade de saúde, né? Que 174 delas eram reclamação, 3 eram elogios, 33 era informação,
153 eram solicitações e outras demandas, né? Aí falar um pouco da onde, né? A origem, a gente tem de pacientes, né? Da onde está vindo esse paciente. Então é importante a gente deixar claro aqui que muitas vezes a reclamação ela não é da unidade, né? O paciente ela está nesta área. Às vezes a reclamação ela tem a ver com a demora do seu exame, tem a ver com a acolhida insuficiente, tem a ver com a dificuldade de informação, de acesso à medicação, que são informações, que são situações que chegam para a gente lá. Então, só falar um pouco do... Quer que volte, vereador? Não? Falar um pouquinho sobre o status, né? Então, atualmente a gente tem 15 situações de ouvidoria que está em andamento, 359 já foi concluído e a gente tem um tempo médio para concluir essas solicitações aí de 10 dias, né? Então, a gente, na próxima, a gente já estava até discutindo, a gente vai abrir mais essa ouvidoria para saber do que a população está queixando, o que ela está reclamando. A gente vai qualificar o dado. Falar do terceiro setor, então a gente tinha 5 entidades, né? Na verdade são 4, só tá o centro holístico aqui, mas ele faz parte, né? O centro holístico é a fisioterapia, ele faz parte do convênio da Clínica Fazenda Palmeiras. Então são 4 instituições, Santa Casa, Beneficência, Fazenda Palmeiras e a PAI. Falar um pouquinho da Santa Casa na Sintra. Então, no período foram produzidos 25.722 atendimentos, né? Dentre atendimentos do enfermeiro, exames, atendimentos do médico, atendimentos da obstetrícia, atendimentos da ortopedia, atendimentos da pediatria, né? Então, a gente teve esse número de atendimentos. Então, quando a gente compara de um quadrimestre para o outro, a gente percebe a oscilação, né? Então, em relação ao atendimento clínico, a gente percebe uma leve, discreta diminuição, muito referente à questão do Covid, né? Em relação às internações, houveram no período 181 internações cirúrgicas, 209 da obstetrícia, 496 internações clínicas e 38 internações da pediatria, né, no período todo. Então, neste período, 924 internações na instituição. Em relação às diárias de UTI, houveram no período, então, 105 diárias de UTI na linha cirúrgica e 1.543 diárias de UTI na linha clínica, que muita dessa relacionada ao Covid e uma pediátrica. Então, um total de 1.649 diárias de UTI no período. Em relação à Beneficência Portuguesa, nós contratualizamos pronto atendimento, 5 leitos de internação, toda a hemodiálise, a nefrologia e a parte renal e a endoscopia. Então, houveram no período 27.698 atendimentos, né? A gente percebe aí que tem a nefrologia que puxa o atendimento por conta da hemodiálise e da litotripsia. Só fazendo um pouquinho dos comparativos. As internações, então houveram 41 internações cirúrgicas e 261 internações clínicas, o total de 302 internações no período. Em relação ao centro holístico, né, que é a contratualização com o serviço de fisioterapia, houveram no período 2.423 atendimentos, sessões, né? Em relação à Clínica Fazenda Palmeiras, a gente teve 322 internações normais e 543 acima de longa permanência, acho que é acima de 15 dias, né, Sidney? Ou não? 30 dias. Acima de 30 dias. Então, o total de 865 internações neste período. Aí o Sidney só pediu que ele filtrasse um pouco para a gente da procedência das internações, né? Então, Amparo é a maior procedência ainda, né? Isso preocupa a gente. Águas de Lindóia, depois vem Bragança Paulista, Hortolândia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Santo Antônio da Posse, Serra Negra, e depois a gente colocou aí fora da PPI, que é fora da pactuação da região, que são municípios
diversos, né, que acessam aí via cross, até porque a Fazenda Palmeiras é um serviço regionalizado, acessam via cross a internação. Em relação à PAI, nós compramos da PAI, né, nós contratualizamos com eles atendimentos para os transtornos do neurodesenvolvimento, né, e foram realizados no período 2.607 atendimentos, né, exceto atendimento médico, então atendimento de TO, atendimento de fono, atendimento de múltiplas deficiências da assistência às crianças com transtorno do desenvolvimento. Só falar um pouquinho em relação aos contratos vigentes na Secretaria de Saúde, né? Então, a gente tem contrato de locação de imóvel do CAPIS-AD, contrato de locação de imóvel da Central de Transportes, contrato de locação de imóvel do Catavento, contrato de locação de imóvel da Reabilitação, contrato de locação do imóvel do CAPIS-2, contrato de locação do imóvel do Sereste, contrato de locação de imóvel da Unidade do Pedrosos, contrato de locação de imóvel do Almoxarifado, contrato de locação de imóvel da Unidade do Camanducaia, que está provisório, aguardando o término dessa obra. Como falou do Camanducaia, nossa, é muita gente perguntando e eu precisava dar uma satisfação mais precisa. Quando vai ficar pronta aquela unidade? Se a gente sabe que o governo do estado, como sempre, não repassou a parte dele, eu tenho também a oferta de uma emenda. Se for o caso, se puder, eu destino essa emenda para o Camanducaia, porque não sei. O senhor está coberto de falta e quando a possibilidade disso voltar a funcionar. Então, posso responder agora? Pode. Só falar do Camanducaia, o senhor está coberto de razão, acho que esse é o seu papel mesmo e é o nosso dever informá-lo. A unidade do Camanducaia, ela era um projeto de reforma e ampliação junto ao Ministério da Saúde. O recurso, a obra iniciou em meados do ano passado, com recurso próprio, foi executada aproximadamente até agora 300 mil de obra e nós temos quase ainda 50% da obra a se efetivar. O recurso não veio, o prefeito esteve em Brasília, acredito que ele vá de novo, a gente sabe que está tendo muita dificuldade no Ministério, mas nós já tomamos a atitude, vereador, de terminar com recurso próprio, e se depois o senhor conseguir uma emenda que nos ajude, nós seremos muito gratas. Acho que ajuda a gente. O que está empacado é que a empresa que está com o contrato vigente até fevereiro, porque esse contrato de reforma e ampliação é de uma empresa que o contrato está vigente até fevereiro. Eles entraram com reequilíbrio de preço. Eles não querem mais executar a obra pelo preço que eles ganharam lá para trás. Acho que até por conta das questões que envolvem a construção civil, o ferro e o que seja. Então, nós estamos nesse procedimento, nosso setor de engenharia está recalculando a planilha de obras e nós tomamos por conduta terminar com recurso próprio, mas não significa que nós não precisemos de outras formas de complementação de receita, como a gente mostrou para o senhor aí, a gente precisa melhorar a receita vinda de outras fontes e as emendas são sempre bem-vindas. Então a gente acredita que esse mês ainda a gente tenha esse deferimento do setor de obras, teve alguns problemas técnicos lá interno, o arquiteto que estava cuidando disso adoeceu, e para a gente dar ok, porque nós queremos aproveitar que o contrato está vigente, porque se a gente esperar passar essa vigência, nós vamos ter que licitar novamente. Aí, meu amigo, aí a gente vai sofrer um pouquinho. Ele pode até pedir 20% por causa de prejuízo, tá. Então a pergunta é, esse ano se entrega a unidade do Camanducaia ou não? Eu pretendo, né? Eu pretendo. O contrato da empresa está válido até fevereiro. Eu não sei qual é o tempo, muito sincero, eu não sei qual é o cronograma que esse resto de obra, esse 50% que falta terminar, consome da empresa. Estamos conversando com eles. Mas eu entendo a sua preocupação, sei que o senhor está sendo cobrado e a gente também está agoniado, porque também é uma despesa a mais aí no nosso rol de despesas, né, que acaba onerando a máquina. Mas eu me comprometo a fazer uma emenda para devolver isso. Perfeito. Uma parte desse ótimo, aí a gente troca recurso, perfeito.
Só uma pontuação, vereadores. Eu peço para que a gente aguarde o final da explanação da secretária, até para não ser injusto também com o Conselho Municipal de Saúde e com o público aqui presente, porque eles têm o seu direito de fazer os questionamentos só no final da explanação. Então, acho que seria importante que nós, vereadores, também tenhamos o direito de fazer questionamentos só ao final da explanação, para que a gente caminhe junto da população com o mesmo momento para questionamentos e dúvidas, tá bom? Aí, só continuando a correlacionar os contratos da Secretaria de Saúde, né? Então, a gente tem a S Nascimento, empresa de limpeza, Arliquid, que são 2 contratos, um é de concentradores de oxigênio, o outro é de CPAP e BIPAP. A gente tem uma Associação Espírita Jesus da Caridade, que é um tratamento médico hospitalar de internação. Esse é um outro caso de judicialização de internação. Isso é uma discussão que a gente quer fazer com o judiciário, né? A gente tem B.A. Barbosa, supermercado para fornecimento de pães para o CAPES 2 e para o CAPES AD. A gente tem contrato com a Biogenetics, que são as locações dos equipamentos de bioquímica, de hemato e de imuno do laboratório. Nós temos Centro Terapêutico Nova Aliança também, internação judicial, né, de 2 pacientes que estão aí. Nós temos o Cilnet Comunicação de Informática, que é o acesso à internet da unidade do MARP. Nós temos CM Panegassi, que é uma Armitex para os usuários do CAPES AD e do CAPES 2. Nós temos CM Restaurante, que é o kit de alimentação para a equipe do Covid. Nós temos Ético Empresa de Turismo, que é o serviço de transporte dos usuários do CAPES. Famas Pães e Doces, kit alimentação para a equipe do Covid. Getúlio Marcos Antônio M, manutenção dos aparelhos odontológicos. Confecção de aparelhos ortopédico-facial, né, que é a ortodontia que a gente tem dentro do CEL. Nós temos Impacto, que é a empresa relacionada ao controle de vetores e de pragas. Nós temos o Instituto Governamental, que é prestação de serviço de cessão de licença de uso de programas de computador. Serviços de cuidador. Esse é uma outra situação, é uma judicialização que a gente teve para contratar um cuidador para a pessoa dentro da sua casa. E aí esse nós vamos discutir na justiça, porque tem uma responsabilidade. Imagina se todo mundo que necessita de cuidado domiciliar entrar na justiça porque ele quer um cuidador dentro da casa dele. De uma responsabilidade que tem a ver com a família, que tem a ver com a sociedade, que tem a ver com a proteção de direitos, sistema de garantia de direitos, CRAS, CREAS. Aí nós estamos na roça. A gente tem a Metabit, que é sistemas de manutenção de dados. Nós temos Núcleo Flor e Aprendizagem, que é uma terapia ABA, também é um processo judicial. Esse cabe muita discussão. Terapia ABA é uma terapia de abordagem a pacientes autistas. Existem muitas terapias, outras abordagens, né? Então essa é uma discussão. A questão é, a assistência ela foi negada, que é o que a gente observa em relação à judicialização de marca de remédio. Tem medicamentos que tem na rede, mas o paciente não quer aquele. E aí ele judicializa a marca. Isso já tem jurisprudência do Supremo, isso já tem uma série de entendimentos de que o acesso tem que ser realizado. Esse é uma despesa, inclusive, eu não me lembro o valor, mas é uma despesa cara. É esse que é de 13 mil, né? 16 mil por mês para um paciente. 16 mil por mês, a gente contrata 4 psicólogos quase para poder fazer outras formas de abordagem. Chega a doer o nosso coração, e para quem é técnico da saúde, da rede, deve se indignar bastante, né? A gente tem Oswaldo Pereira, manutenção de aparelhos de ar-condicionado, panificadora Darioli, fornecimento de pães para o CAPES, panificadora Ponto Quente, fornecimento de lanches para coleta de sangue, Prescom, que é o novo prestador, que é serviços de informática, Rodrigo Pellegrini, que é próteses dentárias, Robson, monitoramento via GPS das ambulâncias, TIM, que é o fornecimento de celulares para as unidades e para os polos, né? A Vanx Construtora, que é esta que eu disse para o senhor, é essa, né? A Vanx, que é do Camanducaia, né, Rô? Isso, a Vanx, que é a reforma e ampliação da unidade de saúde, que eu estou dizendo para o senhor que o contrato está vigente.
A VOTS, que é o nosso serviço de verificação de óbito, né, que é as necropsias, e elevadores Lumen, monta-carga, lá que é o elevador de carga do almoxarifado da saúde. Esses são os contratos que estão vigentes na Secretaria Municipal de Saúde. Acho que é a síntese do que é necessário e legal nós informarmos para o Conselho, para a rede e para vocês, e agora eu estou aberta às discussões. Agradeço a secretária pela explanação e também pela didática na qual os dados foram apresentados. Isso é muito importante para a gente e também para a população, que a gente compreenda o que está sendo dito aqui, né? Muitas vezes os dados aparecem, as tabelas aparecem e a gente não sabe interpretar, não compreende, porque afinal não somos profissionais da área que está sendo discutida. Bom, eu abro agora para os companheiros vereadores fazerem as suas perguntas. Eu só queria dizer o seguinte: você falou muito de entrar na justiça para requerer direitos, tanto com medicamento ou outro tipo de assistência. E aí o juiz determina que o município faça. Então acho que tem que conversar com o juiz, que ele determine que o Estado também faça. Perfeito. Se ele tem autoridade para obrigar o município a fazer, que ele exerça autoridade para o Estado também cumprir. E as pessoas não precisam entrar contra o município. E só uma informação, acho que é importante que o vereador André está falando. A nossa Procuradoria Municipal, vereador, todas as ações a gente entra com ação de regresso. Então a gente entra contra o ente. Esse quadrimestre, acho que mais uma informação para a gente depois pôr aqui. Esse quadrimestre, acho que a gente conseguiu ganhar aproximadamente, acho que 80 mil em retorno de ações que nós pagamos, mas que eram obrigações do Estado, medicamento de alto custo, que o TJ entendeu e devolveu para o município. Mas essa é a conversa. Eu acho que a gente não está aqui para negar o direito. Não. E se a pessoa judicializou, e eu acho que esse é um problema da saúde, né? Até mesmo porque quando alguém procura um vereador, fica difícil, né? Quando de repente o vereador pode oferecer ajuda, e ele se negar, por exemplo. Olha, eu preciso de uma indicação de um advogado, alguma coisa, e você tem esse advogado. Aí você fala, não vou entrar com o município. Vai fazer isso? Claro. A gente não tem como negar isso. É difícil. Mas a gente entende que o grande vilão de tudo é o Estado. O Estado é uma tristeza. Eu comparo o Estado como uma cross, uma porcaria. E eu vou mais... Acho que o vereador quer falar, desculpa, perdão. Queria agradecer a presença da senhora, a presença dos funcionários da saúde, e gostei da explicação da senhora, estou satisfeito. Apenas quero fazer uma ressalva no que o Gilberto falou do posto do Jardim Camandocaia. A gente precisa entender o que é convênio com o governo do Estado e o governo federal. Eu tenho muitas coisas que jogam no governo do Estado. Eu faço parte do governo do Estado. E essa não é do governo do Estado, é do governo federal. Então precisa ficar bem explícito essa situação. Só isso, cara. Obrigado pela presença da senhora. Agradeço. Presidente, eu quero parabenizar pelo dia do professor, tanto a você e também a todos os professores. Quero agradecer pela sua explanação. E eu estava observando quando a nobre estava falando a respeito aqui da saúde. Eu vi que um investimento de 38 mil, parece que é muito pouco. Esse investimento é em quê? Quando falo em investimento, achei que é muito pouco, 38 mil reais. 34 mil, desculpa. 34 milhões. 34 milhões. Então tá bom. Quando eu olhei, o que eu vi, falou 30 e pouco, desculpa. Então tá feito. Outra coisa, quando eu vejo a USP ali do América, ela tem o maior índice de reclamação. Vocês têm feito o levantamento para saber essas reclamações? Porque várias pessoas me procurou e até mandaram foto. E eu tenho me preocupado, a gente tem visto, e isso eu já cheguei a ver, que o mau atendimento em muitos lugares, e aí isso aí ocasiona isso, entendeu? É onde a gente não tem nem onde correr. E as pessoas têm medo de reclamar e depois fala o nome dela e começa a haver uma perseguição para as pessoas. Acho que é importante ter uma observação maior a esse respeito. Quanto aos remédios, entendeu? A gente observa que o pessoal entra na justiça. Se há, na realidade, na saúde, nós temos esses remédios que é alto custo, eu acho que muitas vezes também, até quem atende, eu acho que é a falta de informação. Porque muitas vezes chega uma pessoa e diz, não tem um remédio.
Eu acho que é isso que acaba judicializando. Porque eu acho que é muito melhor chamar pessoas e dizer, existe o remédio, ele tem de alto custo, existe um procedimento. Porque isso já aconteceu, de eu ir atrás e o remédio existir. Depois que alguém vai atrás, aí resolve o problema. Acho que não precisava de ser feito isso. Outra, quanto ao remédio, que muitas vezes é passado, o remédio ele tem aqui na unidade, tem na cidade, e muitas das vezes o outro é mais caro, mas existe no sistema SUS. Eu acho que um pouco a culpa é dos médicos. Porque a maioria dos médicos, igual eu peguei um remédio, o médico não quis, falou assim, ó, esse da saúde, esse aí do SUS, ele não faz o mesmo efeito. Então, eu acho que a questão também não é o paciente, porque se o médico falar para mim que aquele remédio ele não faz bem, eu quero um remédio que me cure. Então, eu acho que é essa situação que a gente tem que tentar resolver. Perfeito. Então, eu queria que a senhora... Posso só fazer um comentário? Acho que o vereador Elcio foi muito feliz, né? Nós vivemos uma situação que o senhor me questionou, e eu acho que esse é o nosso desafio, e o vereador André, ele também trouxe uma questão que eu acho que é importantíssima, né? Eu acredito que a judicialização, né, e o senhor bem falou, hoje eu sempre falo isso para o prefeito, falei, olha o volume que a gente está, né? Porque uma coisa é a gente está de fora, a outra coisa é a gente estar dentro dessa máquina aqui, tentando fazer ela se gerir, fazendo a gente introduzir dentro das redes. Então, eu acredito que a gente tem que ter diálogo, né, com o judiciário, e o senhor tem total razão. Nós temos uma coisa chamada REMUME, Relação Municipal de Medicamentos. Teoricamente, os médicos que estão dentro dessa rede, e aí o senhor tentou, e aí eu me dói, porque eu senti que isso é para mim, e o senhor tem total razão de me cobrar. Os médicos que estão dentro dessa rede, que são os prescritores, médicos, odontólogos, farmacêuticos, o que seja, eles têm que prescrever aquilo que está na nossa REMUME. E quando a gente, agora nós acabamos de montar uma comissão de assistência farmacêutica justamente para revisar essa REMUME. E se tem uma medicação, então eu vou falar uma coisa para dar resposta para o vereador, que ele tem razão. Um pouco de responsabilidade, muita do Estado, mas algumas coisas são de reflexões internas. Se eu estou tendo muita prescrição de xarelto, o que falta para eu sentar com a minha equipe e a gente padronizar o xarelto? Então eu vou padronizar mediante critérios, porque a gente tem outro anticoagulante que usa, a gente tem heparina, tem Marevan, só que tem pacientes que não se dão com esses, mas aí tem uma justificativa técnica. Então tem responsabilidade também da Secretaria de Saúde, tem responsabilidade nossa em sentar, que é o que nós estamos desenvolvendo agora, para poder revisar essas listas, né? A gente vê insulina Lantus, é uma insulina que judicializa bastante, tem no alto custo tem só para um grupo específico. Então, por que nós não podemos sentar aqui e rever a nossa relação? Então, e isso também envolve os médicos. Se eles estão prescrevendo medicamentos com frequência que não está nessa lista, não podemos sentar e não podemos rever? Então, acho que é isso que ficou faltando há algum tempo, né? Então, peço paciência de vocês, eu aceito a crítica, e que eu entendi que é super construtivo, e é isso mesmo, acho que o debate é nesse nível, o senhor está coberto de razão. O senhor chegou a me acionar, falou, Grazi, o paciente não tem recurso nenhum, deram para ele um anti-inflamatório que custa R$40, sendo que nós temos 3, 4 anti-inflamatórios na nossa rede. Por que não prescreveu aquilo que tem na rede para ele poder ir na farmácia? Então, assim, aquele dia que o senhor me trouxe isso, a gente já desencadeou um conjunto de ações que é de minha responsabilidade. Tomo isso para mim, é nosso, e acho que vocês têm que cobrar, sim. Mas não arredo o pé de dizer que a gente precisa ampliar o diálogo com o judiciário, porque o juiz ele não é um médico. E quando ele chega ali, aquele advogado peticionando, falando do risco, ele não sabe. E aí, sobre o direito à vida, o direito da saúde, porque o direito de saúde é para todos. Ele dá ok. O que nós temos que ter são câmaras de mediação, são assessoria técnica para o judiciário, farmacêutico, médico, para discutir, porque ele não sabe. Então, é isso que eu quero construir, e eu preciso de vocês para construir isso, porque esse é um diálogo dos 3 poderes. É do executivo, é do legislativo e é do judiciário, né?
Então, a gente precisa melhorar muito enquanto sistema, sim, mas nós precisamos também melhorar a nossa rede de discussão e de entendimento, porque, como eu disse, judiciário é judiciário, ele não é um técnico da área, ele não sabe se aquilo põe em risco mesmo, se tem que ser para hoje, se dá para esperar para amanhã, ou se tem outra coisa no município que dá conta, né? A gente tem judicialização, por exemplo, de medicamentos que losartana com hidroclorotiazida no mesmo comprimido. Só que nós temos na rede o comprimido de losartana e eu tenho o comprimido de hidroclorotiazida. Eu preciso explicar isso para o juiz, que não muda em nada ele tomar os dois comprimidos. Daí quem vai dizer isso? É o médico, é o farmacêutico, é aquele técnico que está ali pronto para isso, né? Mas aí eu volto a repetir. Se o médico passou esse remédio, ele mesmo, na hora que passou para o paciente, pode dizer, olha, na rede tem separado, mas você pode tomar em conjunto. Porque tudo isso até ir lá na judicialização, se nós temos o médico na rede, é isso que eu acho que sim, que não, tem o senhor que tem discutir. razão. Ele vai Só e faz. que esses específicos, eles não estão na rede pública. Então a gente tem problema sim, que eu entendo que é meu, que é da equipe que está sujeito às normas e diretrizes do Sistema Único de Saúde de Amparo. No entanto, muitos desses estão na rede privada. E a rede privada, ela tem, vereador, um lobby da indústria farmacêutica gigante, né, em cima dela. E aí o cara prescreve, a gente tem outros que vão fazer o mesmo efeito, mas daí prescreve a marca, prescreve aquilo que... E quantas crianças menores de 1 ano que podiam estar mamando no peito saem da maternidade com prescrição de NAN, de Aptamil, família carente, custa 60 pau uma lata. E as pessoas vão comprar porque o médico prescreveu. Isso, porque não teve paciência, não teve entendimento de que tem que sentar. Ensinar a dar de peito não é fácil. Fui mãe, enfermeira, e teve um momento que eu quis desistir, porque é difícil. Só que é o melhor alimento, só que aí o que vem pra gente? Judicialização de alimentação infantil. E não é porque a criança tem problema de absorção, porque ela tem intolerância à lactose, porque ela tem os problemas que justificam. Tem muitas questões clínicas que justificam, porque não insistiu no aleitamento materno. Então, e o senhor tem razão, a nossa rede precisa constantemente de capacitação. Muitas vezes, isso que o vereador fala, isso desqualifica a gente de um tanto. O paciente buscou, foi mal atendido, ou foi mal orientado, ele buscou a ouvidoria, ou ele buscou um vereador. Aí, quando chega o caso, a gente liga, não, mas isso aqui tem. Mas se tem, por que o paciente está perdido no sistema? Então, isso é muito ruim, porque aí quando a gente liga e ele é atendido, o paciente também volta com uma panquinha, tá vendo? Eu liguei e consegui, que não deveria. Ele não deveria acessar essas redes, porque o sistema deveria funcionar de maneira correta. Mas eu acho que isso é mais uma tarefa, que é investir em capacitação, que é investir em orientação, né? E vocês são a termômetro para isso. Vocês vão trazendo os problemas e a gente vai lidando com eles. Mas acho que a sua colocação foi muito boa. E acho que é por isso. Eu continuo pedindo que a gente faça uma agenda aí com o judiciário compartilhada. Bom dia, presidente, secretário. Obrigado pelo esclarecimento, foi muito bom. Eu tenho umas perguntas aqui, vou falar aqui, depois você... a falta de remédio já está voltando ao normal, né? Da Boa Vereda lá, vai inaugurar agora no final do mês, se Deus quiser. Vai ficar de segunda a sexta-feira? Ou... Sim, vai ficar aberta de segunda a sexta-feira, com a equipe de agente comunitário, enfermeiro, só médico que nós não vamos conseguir ainda todo dia da semana. Hoje a equipe está lá 2 dias, nós vamos garantir médico 3 dias, mais o enfermeiro, a técnica, a vacina, consulta de enfermagem, Papai Nicolau, todos os outros atendimentos de segunda a sexta-feira. Aberto. E abre no final do mês ou não? Oi? Abre no final do mês? Olha, estamos batalhando, né, Rosana? Não, tudo bem. Estamos batalhando. A meta é no final do mês, começo de novembro. A empresa já está executando o trabalho. Tá. Porque lá, na verdade, agora é limpar e organizar mobília, porque tá tudo lá dentro. Tem mobília lá dentro, a unidade está pronta, é só água mesmo.
É que eu tenho uma reunião terça-feira lá, provavelmente eles vão perguntar, né? Claro, E o hospital de campanha tá fechando, né? sim. Tem uma reclamação no bairro do Rosa lá, isso já faz tempo já. Eu já até comentei. O médico, ele não gosta de passar. Vamos supor, o cara precisa de um fisioterapeuta, difícil ele passa. Fala que não precisa. Essa reclamação já é antiga lá já, com esse médico. Então, gostaria que você pudesse acompanhar isso para ver. Claro. Tá? Fiquei sabendo que o SUS vai montar uma clínica específica do coração aqui de Amparo. É isso mesmo? Tá? Estamos conversando, estamos em planejamento. Acho que o que está mais quente para o planejamento já para o próximo semestre é a Casa da Mulher, primeiro, né? Que é o Centro de Atendimento à Mulher. Nós já estamos organizando a estrutura, a equipe. Então, uma equipe, a gente vai tirar do ambulatório de especialidade o núcleo de atendimento à mulher para a gente poder colocar num serviço específico, até para começar a atender as violências, para atender ao pré-natal de alto risco, as ações especializadas. E o atendimento cardiológico, a gente está em conversa, estamos amadurecendo um pouquinho. É uma ideia, sim, a gente melhorar o atendimento, na verdade, das doenças crônicas, né? A gente fala que é da linha de cuidado do coração, né? Das doenças crônicas. Beleza. Tive no posto de saúde também, o sistema do computador, eles não estão conseguindo se acertar. Já tá tentando regular já essas coisas? Ai, meu Deus. É que tá meio... Já 2 vezes já que eu fui, as 2 vezes já reclamaram disso aí. Se olhar, eles vão me fuzilar ali. Nós estamos com... Acho que são 2 problemas. Tá implantando, né? Nós temos novo, instabilidade, né, da internet aqui no município gigante. Então tem dia que nenhuma unidade, não é o sistema, é a internet que não roda. Então tá tendo problema. E nós estamos com um processo de transição de sistema. Eu não sei se o problema da unidade do centro especificamente é transição, ou se é a questão da internet. A gente tá batalhando em cima disso. Mas tem muita instabilidade, né, Sidney, por conta da internet. Então, todo dia eu acordo de manhã, o grupo já começa. Aqui tá sem sistema, não consigo fazer... E aí, quando isso acontece, é geral. Então, eu acredito que é um assunto que a gente tem que discutir, acho que com a Vivo, com as internets daqui, porque é muito ruim isso, né? Mas nós estamos nesse momento de transição de sistema. Vai dar um trabalhinho. Não, tranquilo. E só queria pedir uma cópia dessa audiência, se puder mandar para nós depois. Claro. A gente encaminha toda a apresentação, o relatório, para constar na ata. Acho que já foi enviado, né, Rosana? Ou não? Isso. Não, mas tranquilo. Só isso. Obrigado, viu? Imagina. Bom, agradeço as colocações e dúvidas dos vereadores. Eu queria fazer algumas colocações também. Secretária, a gente teve uma fala muito potente aqui nessa casa sobre violência obstétrica na última Tribuna Livre. Eu acho que é um tema que a gente tem que, né, trabalhar com bastante carinho, porque a gente sabe que não só no município de Amparo, mas no Brasil como um todo a gente tem problemas gravíssimos nesse setor. Outra pergunta que eu queria fazer é se existe um projeto, um plano emergencial para tratamento do pós-Covid, né? Eu vi que você colocou a questão psicológica dos atendimentos, a fisioterapia também é algo que me preocupa bastante. A parte psicológica também é bem tensa, porque a gente vivencia isso no chão de escola, o que a gente está tendo de um agravamento dessa situação no ambiente escolar é muito grande, muito grande. Então eu queria saber se existe algum projeto emergencial para a gente atender essa situação. E um outro apelo que eu sempre falo, eu fiz quando eu participei da Conferência Municipal de Assistência também, é em relação aos fluxos, que eu acho que a gente tem que ter uma conversa um pouco mais intensa sobre como se organizam os fluxos para cada um entender o seu papel certinho, né? Da minha realidade, na realidade de onde eu parto, da escola pública, muitas vezes a gente fica confuso e a gente sabe que a gente tem um dever e uma participação nessa rede de fluxo de atendimento em geral. Então, eu faço esse apelo para que a gente tenha algumas formações e que haja uma integração dos sistemas públicos. Eu sempre gosto de colocar isso porque é algo que me faz muita falta no meu cotidiano de trabalho, e também como vereadora eu venho observando que vários problemas a gente podia não
tê-los se a gente tivesse um fluxo bem alinhado aqui na cidade, né? Eu acho que a fala da secretária em relação à conversa também com o jurídico, a Câmara, isso entra também nesse diálogo, na abertura dessa teia, para que a população entenda como funciona essa teia de atendimento e que a gente profissional também possa se capacitar para conseguir atender melhor a população. Bom, em linhas gerais é isso. Um outro ponto que me surgiu no finalzinho, será que eu não sei direito como que é essa busca, mas eu imagino que essa busca ela não seja centralizada. Será que a gente não consegue pensar numa forma de centralizar essa busca pelos remédios que são dever do município, que não são, quais são? De repente, um ponto do site da prefeitura, olha, aqui você encontra, e aí facilita o acesso a essa informação, né? Acho que pensando em possibilidades aí. Mas, em linhas gerais, é isso. Então, em relação à violência obstétrica, eu cumprimento a casa por abrir a tribuna para o coletivo, acho que é super importante, acho que é uma pauta que a gente tem que discutir firme aqui no nosso município. Isso começa desde a qualificação da assistência pré-natal para assistência ao parto. Nós estamos recebendo supervisão da Unicamp, né, numa linha de matriciamento e de formação. Acho que esse é um dever de todos nós, né, na assistência ao parto. Acredito que a gente consiga avançar positivamente em relação a isso. Em relação ao pós-Covid, nós temos uma equipe de pós-Covid. Essa equipe é multiprofissional, ela já está atuando, essa equipe ela está embrionária para a gente poder habilitar no próximo ano, liberando as contratações, né, impostas pela Lei Complementar 173, a gente transformar na equipe do Melhor em Casa, que é a equipe do EMAD. Hoje, embora nosso município tenha uma cobertura de 98% de estratégia, muitos pacientes no domicílio estão em condições de necessidade de assistência contínua, que são uma assistência mais especializada. Muitos estão em oxigênio, em sonda, estão precisando aspirar. Então, hoje a gente está com essa equipe. A fisioterapeuta Filomena está coordenando essa equipe multi, TO, psico, enfermeiro. A gente tem recebido os encaminhamentos dos casos moderados a graves para atendimento domiciliar, pelas unidades básicas e pelas altas hospitalares, né? Mas precisamos evoluir em relação à questão de condição, né? Então, nós estamos agora comprando carro para essa equipe e buscar o credenciamento. Em relação ao terceiro ponto, que é rede, de fato, acho que nós estamos ainda muito frágil e muito imaturo enquanto rede. Recentemente a gente conversou da necessidade de a gente ter a carteira de serviços do SUS, né, a cartilha que tem em todos os municípios, né, o que tem, qual o serviço, qual o endereço. E nessa cartilha, muitas vezes no final, a gente põe a REMUMI. Qual é os medicamentos que de fato são padronizados, quais são os que estão no alto custo e qual é o fluxo, né, para conseguir. Estamos trabalhando nisso, a gente já começou a desenhar um rascunho lá da carteira de serviços para a gente mandar rodar um material, uma cartilinha para entregar para a população, porque tem essas informações. E a rede intersetorial, que é educação, saúde, assistência, que tem que sentar para discutir os fluxos, né? A gente está aí gatinhando ainda, para poder constituir, mas em relação à escola especificamente, o município fez adesão ao PSE, que é o Programa Saúde na Escola, né, que é o programa que realiza as ações das unidades de saúde dentro das escolas, que pretende fazer o acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, identificar as alterações visuais, que agora vamos começar a retomar para o próximo ano. Esse ano a gente não tem perna mais, as equipes estão ainda incompletas, os agentes voltaram agora. A gente tem uma reunião já para o próximo ano com a Secretaria de Saúde, né? Agora, na verdade, esse ano, para planejar esse programa Saúde na Escola, porque são 3 eixos, inclusive, né? O eixo da assistência, o eixo da educação e saúde e o eixo da educação permanente, saúde e educação, porque acho que a gente precisa capacitar a educação e a educação precisa nos capacitar, né? A gente percebe, por exemplo, desse ponto, né, essa semana que passou, a gente teve uma reunião com educação para discutir a questão dos encaminhamentos. Então, tudo hoje virou encaminhamento para a saúde. Então, a gente tem uma lacuna hoje do processo de aprendizagem, que é 1 ano e meio na casa. Imagina uma criança de 6 anos, quando começou a pandemia, que estava na fase de alfabetização. Ela foi alfabetizada na casa, ela voltou para o
segundo aninho. Então ela não consegue. Aí isso tudo tem virado encaminhamento de saúde, né? E aí a saúde não vai dar conta, porque não são problemas, são problemas específicos da aprendizagem. Então a gente está com essa conversa justamente porque nós percebemos que a fila, assim, o encaminhamento aumentou muito, né? E a gente precisa de um apoio aí e um trabalho, da mesma forma que nós vamos ter que fazer um trabalho para recuperar esses pacientes que se cronificaram, a educação vai ter que pensar em nivelamento, vai ter que pensar em reforço, vai ter que pensar em um monte de estratégia para dar conta de fazer esse equilíbrio. Porque senão, então é aquela criança que não está aprendendo, daí ela fica peralta, ela fica desatenta. Então tudo virou o transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade. E quando os trabalhadores, os técnicos avaliam, eles olham, eles triam, eles falam, puxa, mas isso daqui não tem diagnóstico, né? Então a gente também não pode criar aí uma legião de pessoas com um suposto diagnóstico sem diagnóstico por conta de um trabalho de rede, que aí é o trabalho de lazer, é o trabalho de acompanhar a criança vulnerável pelos serviços da proteção especial, que aí a gente tem que sentar mesmo. E a gente tem feito algumas conversas, mas como eu disse, ainda está bem embrionária, precisamos cultivar esse núcleo permanente de discussão e de fluxo. Acho que a sua indicação é muito pertinente. Muito obrigada. Acho que era isso, né? Muito obrigada, vereadora? secretária. A gente vive um momento de psicologização da educação em geral, né? Um problema que nós educadores também temos que bancar e arcar com a nossa parte. Bom, eu abro agora para o público presente. Saúde. Não é? Agradecer a presença da senhora aqui no plenário, agradecer também as respostas da minha pergunta. Pedir desculpa às vezes do meu jeito, e o fato de eu não ser amigo não quer dizer que eu seja inimigo. Eu não sou amigo, mas eu não sou inimigo, tá? Não, mas pra mim... Eu só pergunto porque as pessoas me perguntam também. Beleza? Agradeço de verdade. Vereador, muito tranquilo, o senhor é muito respeitoso comigo e acho que o seu papel é este mesmo. Então, acho que a nossa relação de trabalho aqui, né, é essa e eu não me incomodo. Acho que o senhor trouxe reflexões e cobranças muito importantes dentro da sua função. Pode ficar tranquilo. Não, mas fique tranquilo. É só uma questão. Não significa que não possamos ser amigos, viu? Para mim dar a resposta, tá bom? Não, fique tranquilo. Não significa que a gente não possa ser amigo, com certeza. Uma hora ou outra seremos. Mas com certeza. Então a gente abre agora para o público aqui presente. Se tiver algum questionamento, o microfone está com vocês. Fiquem à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Secretária, o fato da senhora citar o remédio Xarelto já nos dá uma ideia da procura, né, da demanda por esse remédio. Eu desconfio que esse remédio é um remédio para trombose, entre outras coisas, né? Sim. E a pessoa que toma esse remédio, ou o genérico dele, é para continuar viva, né? Para reduzir o trombo, né? E continuar viva, certo? Então não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Eu lembro que quando foi realizada a conferência, um dos itens, né, nada mais é do que uma consulta popular, né, sobre saúde, um dos itens que a população elencou como prioritário era o aumento na quantidade de remédios fornecidos pela prefeitura, né? E lembro também que um outro item importante era a disponibilização digital para os médicos dos remédios que tinham estoque. Eu acho que hoje isso não é digital e isso prejudica os profissionais na hora de prescrever o medicamento, né? Então é isso. O Xarelto custa algo em torno de R$240, R$250. São 28 comprimidos, tá? O genérico dele está na faixa de R$140, 28 comprimidos, né? E a trombose, ela ataca rico e pobre. Ela ataca quem pode comprar e ataca quem não pode comprar, né? Eu estou falando de um remédio porque a senhora citou, deve ter outros, né?
eu sei que a gente vive a economia é a ciência da escassez, né? O Brasil tem municípios pobres, né? Graças a Deus o nosso não é rico, mas a gente consegue ter um índice satisfatório de atendimento na saúde pública, né? Mas o nosso dever é a evolução, né? O nosso sentido tem que ser evoluir, fazer melhor, né? Então, essa colocação que eu queria fazer para a senhora e agradecer a casa e a senhora pela prestação de contas. Muito obrigado. Conselheiro, de fato, o senhor foi muito feliz o senhor ter colocado as propostas da conferência, né? Então, nós estamos findando aí a construção do plano municipal, muito do que nós vamos encaminhar aqui para a casa do plano municipal foram diretrizes da conferência, mas só para te dar um retorno. E aí as equipes estão aí, elas não me deixam mentir. A REMUME, a Relação Municipal de Medicamentos, ela está disponível em todas as unidades. Todos os das unidades de serviço do SUS, todos os médicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, eles sabem exatamente. O que nós havíamos combinado numa reunião do conselho logo que eu cheguei, era que era para disponibilizar as faltas, né, que era aquele momento mais duro que nós estávamos, né, de saber o que está faltando. Acho que eu até cheguei a falar e nós cumprimos com esse cronograma. Toda sexta a gente envia um e-mail dizendo, olha, essa semana estamos em falta de X itens, né, e colocamos o nome para a equipe saber e evitar prescrever se houver algum medicamento que seja substituto, né? Em relação à medicação Xarelto, né? Citei ela, mas de fato tem muitas outras. Vou dizer de novo, eu acho que tem que ter um esforço nosso de de com certeza discutir a padronização desse medicamento mediante a protocolos, porque não existe só este medicamento. O que eu quero dizer, existem outros similares que nós temos na rede, inclusive, né? Acho que esse, se não me engano, é a indoxogabana, que é o princípio ativo, ou é a rivoxogabana, acho que é o contrário, eu não vou me lembrar, mas eu sei, é porque esses dois nominhos, um não é padronizado, e um outro é padronizado, tanto que nós padronizamos lá no momento mais duro do Covid, por conta da questão de uma das complicações do Covid ser o risco de doença trombofílica, né? Então, o que eu posso me comprometer, né? E aí a comissão de assistência farmacêutica que foi estruturada também, é que nós estamos revendo a padronização de muitos itens, né? E aí a gente vai estabelecer protocolos. Alguns medicamentos eles são de livre acesso, né? Prescrever. Outros tem protocolo, como é o alto custo. O alto custo no estado, você tem que montar o processinho, você tem que anexar o documento. Nós vamos fazer isso também para padronizar alguns medicamentos aqui na linha municipal, para a gente diminuir esse tanto de processo administrativo e os processos judiciais, né? Porque aí eu penso que é isso. Se a gente tá isso como uma tendência, nós precisamos acompanhar as tendências modernas de farmacologia, né? Então, acho que foi boa a sua fala também. Não, só para lembrar que esse remédio, ele normalmente é prescrito no AME. Eu sei. E o médico não consulta nenhuma lista para prescrever esse medicamento. Ele mas o senhor, e acabou. Mas o senhor agora está me sugestionando outras ações que talvez, né? Talvez não. É necessário. O AME ele compõe a rede SUS daqui, que a gente encaminhe para eles também a lista do. Quer falar, Luiz? Padronizado. O holograma.
Legal. Mais alguém? Bom, então, os vereadores querem fazer mais alguma colocação, agradecimento final? Quero agradecer a secretária por estar aqui e nos trazer essas informações, também a todos os vereadores, a presidente, que hoje está aí no lugar do nosso presidente, e ao público, né? E pelas informações, depois questionaremos mais pessoalmente. Muito obrigado. Obrigada. Depois questionarei mais pessoalmente. Aí sim, agora tem que ter vergonha. Bravo. Não, Bom, é só agradecer a presença de verdade. A casa vai estar sempre aberta, será sempre bem-vinda. então eu agradeço a presença de todas e todos, agradeço a presença do Conselho Municipal de Saúde também, o envolvimento de vocês é fundamental para o bom andamento da democracia, e agradeço a secretária Graziele também pela presença, pelos esclarecimentos, deixo aberto para os seus agradecimentos finais também. Então, obrigada a todos e todas. Eu gostaria em especial de agradecer a equipe da Secretaria de Saúde. Esse é um trabalho compilado pelo sistema de informação, né, na pessoa do Sidney, por mostrar para a gente, acho que o Sidney sempre fala, não adianta ter informação se a gente não tem ação, né? Saber de tudo isso, saber da queixa, da reclamação e a gente não fazer nada. E eu estou bastante grata de estar nessa equipe comprometida, né? E por último, eu só gostaria de fazer uma fala, se eu não fizer, eu não sou eu, né? É público e notório que nós, Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal de Amparo, entramos com informação ao juizado local sobre as questões que envolviam a relação contratual com a Santa Casa na Sintra, em relação à reprovação das contas do ano de 2020, muito desse já discutido aqui nessa casa, alvo de CPI. Nós realizamos um trabalho muito técnico e bastante profissional junto à diretoria existente, ao qual eu tenho maior respeito pelo trabalho de todos, né? Eu acho que dentro das relações de trabalho, dentro das relações institucionais, a gente nunca pode descer o nível, a gente nunca pode descer o respeito institucional que a gente tem que ter com as pessoas e tem que ter com a trajetória e com a carreira das pessoas, né? É sempre muito doloroso fazer intervenção, né? As técnicas de intervenções dentro do poder privado é muito ruim, é muito doloroso, é doloroso para quem está na instituição, é doloroso para quem está na municipalidade, que tem que fazer leitura, que tem que fazer diagnóstico, que tem que tomar o cuidado para tomar decisões assertivas, né? E isso eu acredito que nós estamos fazendo de maneira muito transparente. A gente deu assento para esta Casa de Leis dentro desta comissão interventora. O trabalho está transparente, está sendo realizado. Hoje a gente já emite o primeiro relatório que eu encaminharei para esta casa também. O Rogério está participando conosco das questões que nós encontramos dentro da instituição, que são questões importantes que podem comprometer assistência, né? Me chega a informação, né, em que houve atentado em relação à minha idoneidade, à minha conduta profissional e profissional dentro do SUS. Eu quero novamente, acho que eu já respondi esse questionamento do então presidente Casotti quando eu estive aqui na primeira vez, mas eu vou reafirmar a minha idoneidade profissional dentro do Sistema Único de Saúde, dentro de qualquer sistema judiciário, seja ele na Justiça do Trabalho, seja ele na Justiça Criminal, seja ele na Justiça Civil. Não incorre a mim qualquer questões que possam pesar em relação à minha idoneidade. Então, eu deixo de novo disponível qualquer questionamento que se faça à minha pessoa, à minha credibilidade profissional, porque eu acho que se nós trabalharmos dentro da linha da ética, da transparência e da moral, a gente não se engalfinha dessa forma, que isso denigre muito, isso diz mais de quem ataca do que de quem é atacado. Então, acho que o vereador sempre disse, a oposição ela é sadia e ela é bem-vinda, porque é a oposição que nos qualifica, é a oposição que faz com que a gente corra para poder
melhorar a qualidade do sistema. Eu tenho muito respeito de todos os opositores com quais eu trabalhei em qualquer município com qual eu passei, e graças a Deus com respeito desses opositores, né? Foi quando eu findei o governo em Mariporã, no final agora desse ano de 2020, eu fui convidada a continuar pelo governo que assumia, que era a oposição. Tamanho respeito institucional que a gente vai adquirindo. É óbvio que eu estou aqui numa posição política, é óbvio que eu sou uma secretária de governo política, mas eu nunca quis descolar das minhas essências. A minha essência, ela é técnica, a minha essência é pela defesa do SUS, a minha defesa é sempre pelo bem comum e é pela defesa da democracia. Então eu gostaria de deixar registrado aqui que não incorre processos de improbidade contra mim, não incorre processos de demissão por justa causa, por qualquer coisa que desabone a minha conduta profissional, que é reconhecida não só na área técnica, mas na área acadêmica. Hoje é o dia do professor, eu me dedico a ensinar pessoas, eu ensinei muitas pessoas e continuarei ensinando elas para trabalhar dentro da lógica ética e democrática do Sistema Único de Saúde. Eu acho que atacar pessoas nunca é melhor caminho. O caminho sempre, eu sou diplomática ao extremo. Eu gosto da conversa, eu gosto da discussão, e é óbvio que a gente erra, todos erramos, e eu não vou estar isenta de errar. Mas se errei, vocês vão cobrar, vocês vão observar e vocês vão monitorar. Acho que esse é o papel da Casa de Leis aqui, esse é o papel da sociedade civil organizada. Então, continuaremos no diagnóstico da Santa Casa na Sintra, tem coisas importantes ainda para vir à tona, nós não proferiremos nenhuma informação a qual a gente não tenha documentalmente instrumentos para a gente trazer para vocês analisarem, para vocês acompanhar, que eu acredito que é esse o objetivo dessa casa. Então, eram essas palavras, agradecer sempre o respeito que vocês têm por mim, e eu, consequentemente, eu respeito muito, porque são autoridades constituídas aqui, eleitas para representar a população. E agradecer o Conselho Municipal, hoje, inclusive, chamei uma extraordinária do Conselho para poder falar especificamente, está aberto para casa, a reunião do Conselho é uma reunião aberta, para falar especificamente da intervenção na Santa Casa na Sintra. Só para deixar claro aqui que, para não dar a impressão que se alguém falou alguma coisa, não foi dessa casa, né? Não. Veio lá de fora, tá? É porque falando, todo mundo se colando. Então aqui ninguém jamais falou o nome de secretário no sentido de denegrir a imagem, o teu trabalho como pessoa. Então, se veio ao seu conhecimento algumas palavras a seu respeito, veio de fora da casa. Não, e pelo contrário, eu não tenho nenhuma referência em relação à postura da casa, mas eu gostaria de me posicionar, né? Porque hoje a gente vive um mundo tão globalizante, as redes sociais aceitam tudo, né? As pessoas publicam tudo, elas abrem o microfone e falam de tudo, mas quando a gente acusa, quem tem que ter o ônus da prova é quem acusa, e não quem está sendo acusado. Exatamente. Então, acho que era isso, e eu vou continuar na minha trajetória pelo Sistema Único de Saúde, vou contribuir com o amparo até onde eu conseguir, até onde esta administração e o prefeito a mim confiar. Se o prefeito entender que eu não contribuo mais, eu sempre estarei à disposição. Mas, graças a Deus, em todos os municípios que eu passei, eu sempre contribuí e eu sempre pedi para sair, ou por questões familiares, ou por término natural da gestão, né? Porque a gente gostaria de continuar, principalmente quando a gente faz o trabalho legal, gostoso, a gente quer continuar, mas infelizmente o processo democrático também se renova a cada 4 anos, né? Então, eu digo que eu estou secretária aqui até o término dessa gestão, ou até o prefeito entender, é ele quem me nomeou, até ele entender que eu não contribuo mais, ou que ele dispõe de outras estratégias, de outros objetivos. Então, acho que é isso. Quem está na chuva é para se molhar, e eu não isento de me molhar, mas eu também quero abrir o meu guarda-chuva às vezes, né? Porque não dá pra gente ficar inerte a situações tão antiéticas e tão pouco republicanas e democráticas. Acho que é isso. Muito obrigada, secretária. Justíssima a sua colocação. Então, declaro encerrada a nossa audiência pública da saúde municipal. Obrigada a presença de todas e todos. Obrigada.